Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 22 de setembro, nós vamos meditar de Ezequiel, do capítulo 43 ao capítulo 45. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Capítulo 43 vai falar sobre a glória do Senhor que volta ao templo. Este foi para mim o maior presente que Deus deu ao profeta, foi esta passagem aqui, esta revelação. Por quê? Até então nós tínhamos visto o profeta trazer, a destruição e mais destruição, condenação e aperto daqui, aperto dali, morte daquela, não é? E aí agora, a partir do nosso devocional de ontem, nós vimos que Deus leva o profeta à nova área do templo, trazendo esperança. E Deus diz ao profeta: olha, diga isso ao povo em meio ao exílio, para que o povo não desanimasse, de que haveria sim a restauração da sorte de Israel. E aí no capítulo 43, depois disso, o homem me levou à porta leste. De repente, olha só, a glória de Deus, a glória do Deus de Israel surgindo, vindo do leste. O som de sua vinda era como um rugido de águas revoltas, e toda a paisagem se iluminou com a sua glória. A visão era como as outras que eu havia visto. Primeiro junto ao rio Quebar, e depois quando ele veio destruir Jerusalém. Prostrei-me com o rosto no chão, e a glória do Senhor entrou no templo pela porta leste. Então o Espírito me pôs em pé e me levou ao pátio interno, e a glória do Senhor encheu o templo. Ouvi alguém falar comigo dentro do templo, enquanto o homem que havia tomado as medidas estava ao meu lado. O Senhor me disse: filho do homem, este é o lugar de meu trono e o lugar onde descanso os meus pés. Habitarei aqui para sempre, no meio do meu povo de Israel. Pense na alegria do coração do profeta quando teve esse momento extraordinário, essa revelação de Deus. Olha, está chegando o tempo, não desanime, eu restaurarei, sabe, a sorte de Israel, eu voltarei a habitar no meio do meu povo. Que coisa extraordinária, não é? E aí, ele e seus reis nunca mais profanarão o meu santo nome, ao cometer adultério adorando outros deuses, e ao honrar relíquias de reis que morreram. Puseram altares de ídolos ao lado do meu altar, com apenas uma parede entre mim e eles. Profanaram o meu santo nome com esse pecado detestável, por isso eu os consumi com a minha ira. Agora que deixem de adorar outros deuses e a honrar as relíquias de seus reis, e eu habitarei no meio deles para sempre. Filho do homem, descreva para o povo de Israel o templo que eu lhe mostrei, para que eles se envergonhem de todos os seus pecados, que eles estudem a planta do templo e fiquem envergonhados de tudo que fizeram. Descreva-lhe todas as especificações do templo, incluindo as entradas, saídas, todos os outros detalhes. Faça especificações a todos esses decretos deles ao povo, para que se lembre deles e lhes obedeçam. E esta é a lei do templo. Todo o alto do monte onde está o templo é santo. Sim, esta é a lei do templo. E aí ele vai começar a falar do altar. Como tudo havia sido destruído, Deus vem novamente dar os detalhes, como ele fez lá com Moisés, não é? Como ele fez com Davi, que constrói o seu sucessor Salomão. Ele vem trazer novamente as medidas do altar
altar. Ele vai passar tudo isso ao profeta. Então ele me disse: filho do homem, assim diz o Senhor soberano, essas serão as regras para a queima de oferta, aspersão de sangue, depois que o altar for construído. Nesta ocasião, o sacerdote levita e a família de Zadok, aqueles que servem diante de mim, devem receber o novilho para uma oferta pelo pecado, diz o Senhor soberano. Você pegará um pouco do sangue do novilho e aplicará nos 4 chifres do altar, aos 4 cantos da borda superior e a silência em volta da borda, né? Então, Ezequiel, como eu falei lá no início, ele era da linhagem sacerdotal de Zadok, né? Então, essa visão para ele era muito especial, né? Foi realmente um presente de Deus, essa visão. E aí, no capítulo 44, os príncipes, os levitas e os sacerdotes. Depois disso, o homem me levou de volta à porta leste no muro externo do templo, mas ela estava fechada. Então o Senhor me disse: esta porta deve permanecer fechada. Nunca mais será aberta. Ninguém jamais a abrirá, nem passará por ela, pois o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela. Portanto, permanecerá fechada. Olhei e vi a glória do Senhor encher o templo do Senhor e prostrei-me com o rosto no chão. Então o Senhor me disse: filho do homem, preste atenção, use seus olhos, seus ouvidos e escute atentamente tudo que eu lhe digo acerca das regras do templo do Senhor. Observe com atenção os procedimentos para o uso das entradas e saídas do templo e transmita a estes rebeldes, o povo de Israel, esta mensagem do Senhor soberano, né? Então Deus ainda está falando com o povo em sua rebeldia, né? Então nós vamos ver que aqui Deus mostra com o intuito de que o povo não desanimasse, não sucumbisse, né, no período do exílio, mas que eles se apressassem em se arrepender, porque a restauração viria, que eles ansiassem, né, e por isso se arrependessem, se envergonhassem dos seus pecados e tivesse um anseio cada vez maior pela restauração, né, de Israel. E aí Deus continua falando, né, como cada um, ele fala assim: e os homens da tribo de Levi que me abandonaram quando Israel se afastou de mim para adorar a ídolos, sofrerão as consequências dos seus pecados. Ainda poderão ser guardas do templo e das portas e poderão abater os animais trazidos para o holocausto. Contudo, incentivaram o povo a adorar ídolos e fizeram Israel cair em pecado profundo. Por isso, jurei solenemente que eles sofrerão a consequência dos seus pecados, diz o Senhor soberano. Então você percebe que em todo tempo, Deus ele é muito claro, não é? Em mostrar para o povo o seu pecado, as consequências do seu pecado. Deus nunca fez nada de forma arbitrária, né? De forma que o que será que está acontecendo? Não, o povo sabia exatamente o porquê que estava em exílio babilônico, né? O porquê da destruição de Israel, o porquê da destruição do templo. Então, quando o povo retornar do exílio, esse povo voltará forte, convicto de quem é Deus, convicto e não abrindo mais mão, sabe, de ser povo de Deus, separado por o louvor da glória de Deus. Você vai perceber que depois do retorno, nunca mais Israel vai se prostrar diante de Deus algum. Isso me faz refletir. Quantas vezes precisamos passar por alguns vales para posicionarmos quanto ao Deus eterno? Quantas vezes precisamos, Deus permite que passamos por situações de dificuldade para que a nossa confiança seja firmada unicamente nele.
Muitas vezes confiamos, a palavra mesmo diz, que os homens confiam em carros e em cavalos, mas nós precisamos ser ousados e confiar no Deus que fez os céus e a terra. Israel aprendeu em meio a tantas dificuldades, em meio a um exílio, eles pararam e pensaram e refletiram e se arrependeram. Eles são um exemplo para mim e para você, para que não precisamos ir para um exílio, não precisamos passar pelo vale da sombra da morte, para reconhecer a soberania de Deus, a grandiosidade dele e de que só há um Deus a quem devemos adorar. Deixa eu orar para você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos, tudo que somos e reconhecemos que não há Deus como o Senhor. Tu és o único Deus a quem reverenciamos, a quem adoramos, a quem servimos. Por isso, depositamos diante de Ti tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.